Dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, hoje nós vamos estudar o capítulo 8, que fala sobre o sétimo selo. Nós vimos até o último vídeo, no último capítulo, nós vimos o interlúdio, o espaço entre o sexto e o sétimo, que foi justamente quando João vê que um dos anjos, ele manda que os 4 anjos que estavam em 4 pontos estratégicos do globo, eles retivessem os ventos para não danificar o mar, a terra e as árvores, até que todos os... ele diz assim, então ouviu o número dos que foram selados. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Eu já expliquei no vídeo anterior que os servos de Deus, todos são selados no momento da nossa conversão. Quando ele fala na fronte, é porque é na nossa mente que ocorre a nossa transformação. Por isso que nós chamamos de metanoia, a transformação de vida de um ser humano quando ele se converte, ou seja, ele vai numa direção, mas quando ele se converte e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele muda a rota, muda de direção e ocorre uma transformação na sua mente através da entrada da palavra de Deus, e a presença do Espírito Santo vem se fazer presente nele, porque está escrito na palavra que quando nós cremos, ouvimos a palavra, cremos nela, então o Espírito Santo ele vem selar na nossa vida. E a mente, porque é a metanoia, é a mudança de vida, ou seja, é uma pessoa que se transforma. Por isso que esses ventos, eles só vão ser liberados quando o último cristão for alcançado aqui na terra. Então depois vai ser liberado esses anjos. Esse anjo vai dar a ordem para que os 4 anjos liberem os ventos, e aí começa justamente o 8º selo. O 8º selo eu vou ler agora, para que nós possamos entender como será depois que o último cristão for alcançado e que Deus vai dar permissão para que os 4 anjos liberem os ventos, né? Ou seja, os anjos que estão em cada ponto estratégico, eles vão liberar os ventos para danificar a terra, o mar e as árvores. E aí são tocadas as trombetas, anunciando o que vai acontecer. Então, nesse 8º capítulo, nós vamos ver o toque das trombetas, anunciando os acontecimentos que virão. Então, vou começar a ler no capítulo 8. Diz assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. No versículo 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu
a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. No versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, porque por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então eu vou orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada por mais este dia, Senhor. Estou aqui com a tua palavra para falar a respeito, meu Deus, dessas coisas que irão acontecer, Pai, e que as pessoas precisam saber, Senhor, para que elas possam tomar uma decisão logo na sua vida, para que se voltem para Deus, para que possam ser seladas pelo Teu Santo Espírito, que essas pessoas, ó Deus, possam entregar a sua vida e viver uma vida segundo a Tua palavra, porque o tempo está próximo, Pai, e nós temos que saber do que vai acontecer, para que quando estivermos passando por essa tribulação, nós possamos estar firmes e protegidos pela Tua grande mão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos entender, né? Começa o capítulo 8 dizendo: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então João vê agora a visão quando o Cordeiro, ou seja, quando Jesus abre o 7º selo. E quando ele abre esse 7º selo, ocorre um silêncio no céu. Por quê? Porque todos no céu já sabem que esse 7 selo vai ser a grande ira de Deus que vai ser lançada à terra. E vai ser momentos de terror. Então é como se o céu ficasse em uma posição de respeito e de luto até, né? Um momento de respeito pelo que vai acontecer. Então, o versículo 2 diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Ora, trombeta é um objeto que ele serve para anunciar algo, né? Por exemplo, nos quartéis, os soldados geralmente, eles quando vão anunciar alguma coisa, eles tocam a trombeta, anunciando, por exemplo, a aurora da manhã. Na manhã, um soldado, ele toca a trombeta para anunciar a saída dos soldados do quartel. Ou seja, é um objeto, a trombeta serve para anunciar algo. Então, João viu isso. 7 anjos que lhes foram dadas 7 trombetas. Aí João diz que veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração
dos santos. Significa dizer que esse momento que vai acontecer na terra, vai ser um momento já está acontecendo, porque nós vimos que alguns selos, né, já tinham sido abertos. Então o mundo já está passando por uma mudança que está prestes a acontecer algo. Então muitos santos, muitos estão sendo perseguidos, né? O anticristo já está perseguindo os cristãos, ou seja, está acontecendo muita coisa com os santos de Deus, com o povo de Deus que está na terra. E esse povo já está orando, eles estão orando, pedindo a Deus que Ele venha logo, que acabe todo o sofrimento. Ou seja, são muitos que estão orando e pedindo para atravessar logo esse momento de tribulação. Por isso que o anjo que João vê, um incensário, com todas as orações dos santos, é porque são muitas orações que estão sendo oferecidas ali como incensário para Deus, porque o anjo, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, ou seja, é como se o incenso queimasse todas as orações para que a fumaça subisse até Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra, ou seja, é como se ele retornasse atirando para a terra em resposta às orações dos seus santos. Então, e diz assim: e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então isso já é um símbolo, né? Um símbolo que estava acontecendo algo diferente já no mundo, né? Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. E aí é que começa, né, a grande tribulação que vai acontecer na terra. Essa tribulação, ela vai começar atingindo primeiramente as 4 primeiras trombetas, que nós vamos ver aqui no capítulo 8, são o anúncio do que vai acontecer na natureza, na criação de Deus. Ainda não foi na criatura, mas sim na criação. São trombetas que estão anunciando a ira de Deus, mas é uma ira parcial, porque a ira total virá com as taças, que é ainda pior. Agora vamos ter um juízo parcial, é como se um aperitivo para o que vai vir. Então começa com a primeira trombeta, ou seja, o anjo anuncia, né? A trombeta anunciando do que vai acontecer. Então nós podemos associar, né, que nós também vamos ver que o primeiro, como diz assim, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, também toda erva verde. Então o que nós estamos vendo é a natureza sendo atingida com a ira de Deus. Então nós já começamos a ver isso hoje. A natureza, ela está mudada, está diferente, ela não é como era antigamente. Então essa trombeta, será que ela já não tocou? Quando a gente vê a queimada, ele diz assim, a queimada da terça parte da terra. O que as pessoas hoje elas estão preocupadas com o quê? Com a floresta amazônica? O mundo inteiro está de olhos para o Brasil com relação às queimadas que acontecem na região na floresta amazônica, porque a queimada da terça parte verde significa o desmatamento que já está acontecendo no mundo. O desmatamento, ou seja,
as queimadas, né? Os incêndios que estão acontecendo. E isso vai cada vez mais vai aumentando. A queimada das florestas vai aumentar. O que é que nós vemos também? O superaquecimento da atmosfera provocado pelo alto índice da poluição na atmosfera. Então hoje nós já vemos que existe um superaquecimento global, as geleiras estão se desmanchando, né? A temperatura da Terra está aumentando. Nós vimos agora há pouco, no Rio de Janeiro, uma fã da cantora lá que estava assistindo o show, morreu por causa do calor que estava fazendo na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós vemos nos noticiários que o aquecimento está aumentando a temperatura. Então, nós vemos que essa trombeta, ela já tocou e já começou, ela já foi tocada e já começou essa primeira trombeta. Nós vemos o efeito estufa. Ele está falando aqui de aquecimento. Então, o efeito estufa é a passagem de raios ultravioleta do sol, provocando câncer de pele e catarata. Então, nós vemos quantas pessoas estão adoecendo e gente morrendo também por causa do calor. Florestas, vamos dizer assim, hoje são transformadas em desertos. Nós vemos na região da América do Sul, na região do Chile, o deserto do Atacama, ele está aumentando, porque antes era como se fosse floresta, mas elas desapareceram e apareceram desertos. Ou seja, a trombeta, ela já tocou, ela está apenas aumentando, né? Ou seja, o efeito das queimadas, ele diz, então a queimada, a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Aí ele diz, o primeiro anjo tocou e houve a saraiva de fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Ou seja, isso são chuvas de granizos, fogo. Quando ele diz mistura, saraiva de fogo, é a chuva de granizo, né? Que ela vem em forma de fogo. Mas quando atravessa a atmosfera, ela forma granizo e ela cai. E isso vai acontecer, porque à medida que o clima está mudando, o aquecimento global vai aumentando, também vai acontecer chuvas de granizo. Essas trombetas, nós podemos associar, fazer um paralelo com as mesmas pragas que Deus mandou para o Egito, para castigar o quê? Os feitores, né? Para castigar quem? A Faraó. Por quê? Porque naquele tempo os israelitas que estavam lá sofrendo no Egito, eles faziam o quê? Clamor a Deus. E nós acabamos de ver que havia lá diante de Deus, quando João viu, um incensário com todas as orações dos santos, clamando a Deus que se faça justiça contra as perseguições que estão acontecendo aqui na terra, né? Então, é isso que nós podemos ver uma associação das trombetas com as pragas que houveram lá no Egito. E vamos para o versículo 8, que diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Significa dizer que, veja que se não já tocou essa trombeta, nós vemos tanta acontecimento que já estão acontecendo, que nós vimos agora que está acontecendo do mar Eufrates,
de um mar lá do Mediterrâneo, estava tendo as águas vermelhas, ficando com as águas vermelhas. Então, o que nós vemos também hoje nos mares é o sangue, pela morte de quê? Dos seres vivos dos mares. Nós vemos a quantidade de peixes que estão morrendo nos mares por causa da poluição dos mares, provocada pelos dejetos das grandes cidades, indústrias jazidas pelos rios, trazidas pelos rios, né? E também pelo derramamento de óleo pelos petroleiros e pelas refinarias. Ou seja, já não existe vida no mar por causa da morte. No mar Mediterrâneo, já lá não existe mais pesca, porque não existe mais ser vivo, criatura, peixes vivos dentro do mar Mediterrâneo. Então nós vimos que a profecia ela está se referindo à terça parte. Diz assim, a terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Então nós vemos que a cada vez mais vai se tornando, já começou a falta de vida nos mares, porque a gente sabe que 90% do oxigênio da atmosfera provém das algas marinhas, e nós não vemos mais isso, né? Nós não estamos mais vendo algas marinhas por causa, então está faltando até o oxigênio, então não existe mais o oxigênio no mar e cada vez mais está havendo a perca, ou seja, a morte de seres vivos nos mares. Aí diz assim, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então isso também nós vemos que vai acontecer, talvez futuramente os mares vai acontecer tsunamis, porque como as geleiras estão sendo destruídas, o acúmulo, está havendo acúmulo de água nos mares, nós já vemos que existem tsunamis que estão surgindo. Então essas embarcações, quem sabe elas vão ser embarcações que não vão poder mais estarem navegando nos mares, porque não existe mais condições, porque os mares vão ficar revoltos e não vai haver mais tráfego marítimo. Por quê? Porque os mares vão ficar revoltos pelos tsunamis que vão surgir, né? Ou seja, fendas debaixo da água, né? As crateras, placas tectônicas irão se afastarem umas das outras, como já está acontecendo na Islândia, onde as placas tectônicas estão se afastando, um grau que agora mesmo os cientistas estão falando a respeito do número de centímetros que essas placas já se fenderam, estão se afastando uma das outras, e cada vez mais que elas se afastam, as placas tectônicas no fundo do mar também vão se afastando, e isso vai causando mares revoltos, tsunamis, maremotos, terremotos, e isso vai ficar difícil para o tráfego das embarcações. E isso é o que está escrito aqui. No versículo 10 diz assim, a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Olha só, agora nós estamos vindo lá nós vimos sobre o mar, agora estamos vendo sobre a água doce. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Aqui, quando fala em absinto, acredita-se que esse absinto significa dor, injustiça, amargura.
Absinto é uma planta que é muito amarga. Por isso que foi colocado aqui, o nome da estrela é absinto. Talvez uma estrela caia, venha parar nos rios e nas fontes das águas doces, e essas águas, elas se tornarão amargosas e os homens vão morrer por causa dessas águas. Então essas águas, elas não vão ser potável, né? Não vão ser águas que as pessoas possam beber. Então, por isso vai ser a falta de água, por causa dessas águas que vão se tornar com o absinto, como se tornou em absinto, ou seja, se tornou amarga como o absinto, que é uma planta amargosa. Então, o que é que nós podemos dizer? Que isso pode acontecer devido a quê? O combate das pragas, das lavouras com pesticidas, trazendo poluição para os rios, chuvas ácidas, a precipitação das águas contaminadas que evaporam desses rios, tudo isso pode provocar o uso de mercúrio, de metais preciosos nos rios, vão poluir também as águas, a transmissão de doenças pelas águas poluídas e pelos rios e outros mananciais. Ou seja, tudo isso vai acontecer e as águas vão se tornarem amargosas, que não vai servir para o ser humano. Então o homem não vai poder mais beber da água potável, da água dos rios, porque elas não vão ser mais não vão ser mais úteis para a vida humana. Então ele diz que os homens vão morrer, muitos dos homens morrerão por causa dessas águas. A quarta trombeta, nós vemos aqui no versículo 12, diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. Então nós vimos lá no sexto selo, isso vai coincidir com o sexto selo. No sexto selo diz assim: o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando foi abalada por vento forte. Então, coincide com o sexto selo. Então, a quarta trombeta diz assim: para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Ou seja, não vai haver nem dia nem noite, vai ser escuridão total. Por quê? Porque foi ferida a terça parte do sol e da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse. Ou seja, significa dizer que a terça parte do sol, o sol vai escurecer, o sol escurecerá. Terça parte da lua, a lua não dará a sua luz. Terça parte das estrelas, as estrelas cairão dos céus. Então, nós vemos aqui que na quarta trombeta vai atingir os seres celestes. Nós vimos que uma trombeta atingiu a terra, com a queimada que vai acontecer nas árvores, né? A plantação. A segunda trombeta vai ser os mares. A terceira trombeta vai atingir os rios. E a quarta trombeta vai atingir os seres celestes, ou seja, sol, lua e estrelas. Aí quando foi no versículo 13, ele diz assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Significa dizer que essa águia, né? Essa águia que voando pelo céu, ela estava já
avisando, dando um aviso. É como se ela estivesse até zombando, fazendo pouco, dizendo: ai, 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 vocês não sabem o que é que vai vir. Ela, as 4 primeiras, atingiu a criação de Deus, não foi a criatura. Mas a partir da 5ª trombeta em diante, vai atingir os homens, vai atingir as pessoas. Embora que nas 4 primeiras trombetas, isso também vai atingir as pessoas, mas as pessoas podem ainda se safarem, se livrarem, ou seja, não vai ser diretamente atingido, mas aqui não, a partir da 5ª trombeta em diante, aí os seres humanos, as pessoas, elas vão ser atingidas. Então, nós vimos aqui no 8º capítulo do livro de Apocalipse, nós vimos o ressoar das trombetas, dos anjos que ressoaram as trombetas. Nós vimos também a oração, o clamor dos cristãos aqui da terra, que estava tão grande que foi preciso um incensário queimar todas as orações dos santos diante de Deus. Aí depois nós vimos os anjos tocando as trombetas, e nós vimos as 4 primeiras trombetas que foram lançadas nos mares, nas árvores, né, na plantação, no mar e nos rios, ou seja, na terra, no mar e nos rios. E aqui depois da 4ª trombeta, e sim, a 4ª trombeta nós vimos que foram alcançados, foram lançados nos seres do universo, né? O sol, o mar e as estrelas, a lua, o sol e as estrelas foram atingidas. Mas a partir do próximo capítulo, no capítulo 9, nós vamos ver a 5ª, 6ª e 7ª trombeta, que vão atingir os seres humanos. Então foi isso que nós vimos hoje no capítulo 9 do livro de Apocalipse. Amém?